Ok. Olha só. Criança. Olha só o que eu tenho. Pessoal, eu tenho uma viga bem apoiada, certo? Submetida a um carregamento pontual, concentrado no meio do vão de 10 kN. Qual que é a minha equação de cortante e momento para esse carregamento? É a equação. Se eu te falar x igual a tanto, você vai pegar esse x, substituir na equação e determinar o valor. Bom, vamos determinar as reações de apoio. É muito simples, né? Eu não vou gastar tempo com isso. Então, 5 kN. A gente gastou um semestre. Beleza, 5 kN. Mas eu encontrei isso pelo somatório de momento igual a zero, somatório de força vertical igual a zero. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a cortante, certo? Na viga, em função de x, vai ser o quê? 5 kN menos 10. Menos 10. Bom, menos 10. Então, você está me falando que... para qualquer seção aqui, a cortante é de menos 5. É x. Menos 10 é x, né? Menos 10? Menos x. X menos... Não, não é. Cortante. Olha só, calma aí. Como que a gente faz essa análise? Pelo método das seções, certo? Sim. Eu vou fazer uma seção antes desse carregamento. Uma seção aqui, vou chamar de S1. E vou fazer o equilíbrio desse trecho aqui de estrutura. Então a gente tem uma cortante que varia com x e ela é igual ao quê? Vai aparecer uma cortante aqui para equilibrar esse carregamento aqui. Então, eu vou ter uma cortante de 5 kN. Certo? Só que, o que acontece a hora que eu passo essa seção para depois do carregamento? Eu vou ter uma outra cortante, também varia com x, que é igual ao quê? 5 menos 10 kN, isso vai ser menos 5 kN. E essa é a força cortante que aparece nessa seção S2 para equilibrar essa parcela da estrutura, certo? Então, obviamente, a gente consegue ver que eu tenho uma variação, eu tenho uma cortante que ela é válida para x menor ou igual a 20 metros, e tem uma outra parcela, uma outra expressão para cortante que é válida para x maior ou igual a 20 metros. Certo? Vocês viram isso? Sim. Tá. Então, da mesma forma, eu posso escrever uma expressão para o momento. Não seria só maior? Não só menor, né? Como assim? É porque se for que é menor igual. Menor igual. Se for igual, ele vai estar... Quando eu estiver no 20, eu vou ter 5 ou menos 5. E olhar pra cá, também. Só pra você tiver nesses dois, olhar pra cá. Eu tenho 5 e 10. Por isso que tá falando. Varia. E agora a gente vai aumentar a mesma coisa. Deixa eu ver o momento. Porque aqui a Juliana não tem mais. No momento eu vou ter o quê?
certo? É uma função de x, e a gente vai ter, pegando a seção S1, eu vou ter 5 vezes x. 5 vezes x. E pegando na seção S2, fazendo equilíbrio, eu vou ter o quê? 5 vezes x menos 10, que multiplica x menos 20. Então, 5 vezes x, que multiplica, menos 10 vezes x menos 20. Bom, então aqui, da mesma forma, eu tenho uma expressão do momento para x menor ou igual a 20 metros e uma expressão do momento para x maior ou igual a 20 metros. Certo? E aí, o que acontece se eu te perguntar agora qual que é, qual deveria ser a linha de pressão para esse carregamento, supondo o empuxo máximo de 100 kN, acho que vai ser alto. 10 kN. Certo? 10 kN. E vou supor também uma rótula na seção C no meio do vão. Certinho? Bom, a gente tem que o momento na rótula, certo? O momento no arco na seção C é igual ao momento na viga auxiliar na seção C menos o empuxo vezes o Y na seção C, que é o que a gente quer determinar. Isso é igual a zero. Então, Y na seção C vai ser igual ao momento na seção C da viga auxiliar, que é 5 vezes 20, e aqui da mesma forma 5 vezes 20 menos 10 vezes 20 menos 20, zero. Então vai ser 5 vezes 20 dividido por H, 10, isso vai ser 10 metros. Certo? 10 metros. Então, eu sei que o arco, para que eu tenha o empuxo máximo de 10 kN, ele vai ter que ter uma altura na seção C de 10 metros. Então, o arco não, né? Para ele ter um empuxo de 10 kN, eu preciso ter uma altura na seção C de 10 metros. 20 metros, um empuxo de 10 kN, uma força vertical de 5 kN, uma força de 10 kN e uma força vertical aqui de 5 kN. Bom, qual que é agora a linha de pressão para esse carregamento? Como que eu determino a linha de pressão para esse carregamento? A linha de pressão é o quê? Eu vou pegar o momento no arco, ele vai ser igual ao momento na viga auxiliar menos o empuxo vezes Y, certo? E o que eu estou fazendo? Eu estou impondo a condição de que o momento no arco ele seja nulo para qualquer seção, certo? Se eu estou garantindo que o momento é nulo, automaticamente eu estou garantindo que a cortante é nula. Bom, então eu estou garantindo que isso aqui vai ser uma linha de pressão. Agora, o momento na viga auxiliar, ele depende só do carregamento externo aplicado.
certo? Sim. E está definido aqui. Só colocar aqui M0 e M0. É isso daqui. A equação do momento na viga auxiliar. O empuxo, ele é de 10 kN. Então, qual que vai ser o Y? Qual que vai ser o Y? O Y vai ser o M0 dividido por H. Só que a gente tem um momento na viga auxiliar para X menor ou igual a 20 metros e um Y M0 dividido por H no X maior ou igual a 20 metros. Certo? Ou seja, a equação do A desse lado é diferente desse lado. Certo? Mas eu sei uma coisa, nesse ponto C, a altura é a mesma, e é de 10 metros. Bom, olha só que legal então. Se eu pegar e fizer essa conta aqui, o que eu vou encontrar? Eu vou pegar M0 de x menor do que 20, M0 de x menor do que 20 e dividir por 10. O que eu vou ter então? 0,5 vezes x. E para essa expressão daqui, eu vou ter o quê? 0,5 vezes x menos x menos 20. Certinho? E isso daqui é válido para x menor do que 20, isso daqui é válido, isso aqui é válido para x maior do que 20. Se eu colocar x igual a 20, isso aqui dá 0, e eu caio em 0,5x igual, certo? 10 metros. Beleza. Mas olha que legal, qual que é a linha de pressão para esse carregamento? Pensa, não, esquece isso aqui. Se eu aplicar um carregamento concentrado aqui, certo? Nesse ponto C, qual que para vocês, intuitivamente, deve ser a geometria da estrutura para que eu tenha só esforços normais de compressão? Que os momentos fletores e as cortantes sejam nulas. Triângulo. O quê? Um triângulo. Um triângulo, certo? Uma treliça. Eu falo isso de intuição, certo? Certinho? Eu só consigo uma força, só consigo equilibrar isso daqui tendo somente esforço de compressão nesse arco se esses dois tramos forem retos. Uma equação de primeiro grau, uma equação de primeiro grau. Certinho? Não? Certo. É só isso. Mas por que eu fiz isso? Bom, além de mostrar para vocês, eu acho que isso tira um pouco da abstração da linha de pressão, certo? A linha de pressão ela está relacionada com o carregamento externo aplicado. Então, para cada carregamento externo que eu tiver, eu vou ter uma linha de pressão, certo? Mas na nossa lista de exercícios tem uma combinação de um carregamento concentrado com um carregamento uniforme distribuído. Obviamente, se eu tenho um carregamento concentrado, eu vou ter uma descontinuidade do momento fletor e também vou ter uma descontinuidade da equação do arco. Tá certo? Certinho? É só isso. Partiu.